Bom, hoje estamos aqui recebendo com grande honra no Instituto Realitas a nossa querida parceira, amiga, a nossa investigadora Renata Marques, que é uma incansável pesquisadora portuguesa e que desenvolve um trabalho muito interessante e que nos diz respeito, nós que nos interessamos muito pelo universo da lusofonia e um trabalho interessante sobre as ilhas, a ilha, o conjunto, né? São duas ilhas, a ilha de São Tomé e Príncipe, e o que ela estuda, o cacau escravo, que é também um estudo sobre a escravidão em São Tomé e Príncipe. Então, inicialmente, eu gostaria de agradecer a tua presença aqui e perguntar um pouco como é que você como foi sua vida profissional, como é que você chegou a esse tema de estudo de São Tomé e Príncipe, né, o cacau escravo lá, como você chegou lá, né, e o que isso diz para você, essa pesquisa, por que ela é importante para você? Então, muito obrigada, professor Edgar, ao Instituto Realitas, claro, por essa oportunidade de falar aqui um bocadinho sobre a minha investigação. Eu venho parar à história de uma forma talvez menos convencional, porque a minha formação de base é Sociologia, eu sou socióloga. Agora, a tese que eu desenvolvo, na realidade, tendo um pedacinho de Sociologia, é principalmente História. Eu estudo as ilhas de São Tomé e Príncipe, como estava a dizer, são ilhas muito pequeninas, no meio do Atlântico, no meio mesmo, porque em termos de latitude, a latitude zero passa ali, não é? Passa nas ilhas de No São Tomé e Equador? Príncipe. Exatamente, o ponto zero é ali que passa. São duas ilhas que de alguma forma também se relacionam muito com o Brasil, porque há muitos proprietários de São Tomé e Príncipe, lá chama roçeiros, porque eram donos de roças. As fazendas brasileiras são as roças são tomenses. Uhum. E então muitas destas famílias são oriundas do Brasil. É gente que vem da Bahia depois da independência, depois do ciclo do açúcar, que tem também ciclo do açúcar em São Tomé. Mas quando o Brasil começa a trabalhar o açúcar, não tem mais espaço, não é? Para duas ilhas pequeninas poderem ser produtivas e rentáveis a este nível. E então, quando São Tomé começa a trabalhar o cacau e o café, é essencialmente com gente que vem de Portugal, claro, mas que vem também do Brasil. Aliás, as primeiras plantinhas de cacau que chegam a São Tomé e Príncipe são brasileiras, vêm por ordem de Dom João VI. São plantadas primeiro não por produtividade, são plantadas como planta ornamental. São plantadas na Ilha do Príncipe e eles ainda levam um bocadinho a perceber que aquilo pode ser rentável. E pode, e é muito. E há uma altura, inclusive há vários anos, em que aquelas ilhas mínimas são as maiores produtoras de cacau do mundo inteiro. E isso desperta, claro, atenção e desperta, claro, um conjunto de outros sentimentos também menos nobres, mas vai apanhar exatamente aquilo que eu estou a estudar, que é a polémica do cacau escravo, que tem a ver com o quê? Quando a escravidão termina, não é? E quem estuda este tema sabe que ela não termina num ponto fixo no tempo, ela vai terminando. Em Portugal, o gerúndio, este tempo verbal do ir terminando, que é uma coisa que aqui no Brasil se utiliza muito. E no Alentejo também, nós usamos muito o gerúndio no Alentejo. E então tem vários momentos, não é, de sucessivos pontos que são importantes ao nível deste acabar com esse sistema. Em São Tomé, um dos pontos mais importantes é 1875, que é a altura em que os escravos deixam realmente de ser escravos e passam a ser contratados. Portanto, depois de escravos passam a libertos, depois de libertos passam a contratados. É todo um tempo que é longo e que é cheio de percalços, mas aqui, para tornar mais curta a história,
No momento em que passam a contratados, ou seja, passam supostamente a pessoas livres, a homens livres. A questão que se coloca é se de facto esta gente que vai para São Tomé e Príncipe é ou não livre. E esta gente que vai para São Tomé e Príncipe, porquê? Porque São Tomé é povoado com pessoas que vêm de fora. Isto é muito importante que fique claro. São Tomé não tinha nativos, como tem aqui, como tinha aqui no Brasil, não é? São Tomé, toda a gente que vai para São Tomé é gente que vem da África, além, naturalmente, dos colonos, não é? Que são essencialmente portugueses, mas é gente que vem de Angola, 80% vem de Angola. Vem de Angola, vem de Moçambique, vem do Gabão, vem de Cabo Verde, vem de um interlande grande que é gente que depois inicialmente vem, como dizia, como escravos e depois passam a vir como contratados, mas a questão principal é, quando eles saem da África, eles são livres para sair? Eles são livres para se contratar? Sim ou não? E mais importante que isso, quando o contrato termina, eles são livres para o refazer ou eles são obrigados a refazê-lo? Eles têm ou não liberdade de sair? E então esta é uma polémica que é, na realidade, a grande polémica em termos de relações internacionais na virada de 800 para 900. É uma polémica que, em termos de protagonistas, para simplificar, opõe Portugal à Inglaterra, porque é a Inglaterra que vai fazer aqui o contraponto. O cacau de São Tomé era essencialmente importado para chocolate, não é? Porque estamos na entrada do século e o chocolate começa a ser uma coisa muito vulgarizada e muito apetecível na Europa e, portanto, é essencialmente importado por chocolateiros ingleses liderados pela firma Cadbury. Quando esta polémica se começa a instalar, Cadbury manda um enviado a São Tomé e Príncipe, que passam quase 2 anos entre São Tomé e Angola a investigar se o trabalho é ou não livre, que é Joseph Burt, e a partir daí há uma escalada de argumentação que é publicada em livros, porque nós estamos a falar de uma altura em que se publica muito, não é? Edições de autor, principalmente. Edições de autor, quer do lado inglês, quer do lado português, em defesa do regime de trabalho que era praticado, mas depois também, e esse é um ponto que me interessa em particular, na imprensa da época, não é? Nós estamos... É um momento em que a imprensa está a explodir. Há jornais em todos os... Escuta, a questão aí era, se o cacau fosse escravo, isso prejudicava o produto, é isso? Se utilizasse mão de obra escrava, isso era negativo para o produto, essa é a questão? Exatamente. Cadbury, que era como Sim, estava a dizer, era o maior até hoje importador. comemos esses chocolates. E ele era Quaker, não é? Sim, os Quakers tinham uma questão muito acirrada sobre como os trabalhadores eram tratados, que direitos tinham os trabalhadores, e isto numa Inglaterra em que, por exemplo, os trabalhadores fabris, os operários, em que, por exemplo, em Portugal, a gente que trabalhava na agricultura não tinha assim tantos direitos, aliás tinha muito poucos. É bastante interessante. Aliás, em muitas obras está escrito, documentado, testemunhado por gente que viu, viveu e conta que os operários fabris ingleses e os agricultores portugueses eram muito mais maltratados do que os escravos em São Tomé e Príncipe. É preciso perceber também que os roceiros, portanto os proprietários agrícolas em São Tomé e o próprio governo português, tentando responder sucessivamente a esta polémica, vão construindo um conjunto de estruturas nas próprias roças que são benéficas para o trabalho, não é? Constroem hospitais, constroem escolas, constroem as roças. São estruturas muito complexas, são quase pequenos estados dentro do Estado, em que tudo tem que estar previsto e contemplado
inclusive um certo bem-estar, que não seria o bem-estar que nós hoje associamos ao termo, mas um certo bem-estar dos trabalhadores que lhes saíam muito caros e que eles também não queriam desbaratar, não é? E, portanto... Interessante, porque esse continua sendo um problema da... Hoje em dia, os produtos que são essa coisa das dívidas de carbono, ou produtos que têm determinada origem orgânica ou não orgânica, essas questões continuam sendo uma coisa relevante em termos de marketing, né? Em termos de produto. Então, você tem aí uma espécie de pré-história das questões que hoje tomam conta, né, do mercado mundial. Né? Exatamente. E quando, no momento em que os chocolateiros, não só o inglês Cadbury, mas ele consegue juntar também chocolateiros alemães, que entretanto também compravam cacau São Tomense, boicotam oficialmente, porque há um boicote oficial do cacau de São Tomé, eles deixam de comprar. E é nessa altura que a imprensa mais faz alarde do quais são as razões, e são justamente razões que, se nós formos ver hoje, têm muitas semelhanças, têm muitas pontes, todo o entorno da questão não deixou de existir. Isso era uma guerra de empresas de chocolateiras? Havia aí uma tentativa de outras marcas de chocolate derrubarem as outras em função dessas acusações? Existe um livro de uma das descendentes da família Cadbury, eles são muitos, não é? Que fala sobre isso, que é principalmente sobre a Kraft, que a certa altura adquire a Cadbury, que fala sobre isso. Mas na época não. Na época não. Há um conjunto as questões que estão ligadas ao boicote são questões económicas, claro, também são, de alguma medida, questões filantrópicas, são questões políticas, são questões sociais, todas elas se mesclam num bolo muito complexo que não se pode dizer que fosse uma guerra comercial de uma outra, até porque São Tomé, depois do boicote, continua a colocar cacau no mercado, outras empresas compram. Aliás, uma das críticas que se fazia na arena internacional à firma Cadbury era justamente que estava a dificultar o boicote, que estava a não admitir que o cacau era escravo, porque o cacau era bom e era barato, então eles tinham interesse em continuar a adquiri-lo, e portanto não há depois o surgimento assim de uma outra firma que de repente ocupa o espaço e passa a comprar todo o cacau. Não, isso não há. Continua a haver uma colocação no mercado porque há muita procura e porque o cacau é bom, não é? Portanto, aliás, chega a ser considerado o melhor cacau do mundo, não é? Ainda se produz cacau em São Tomé? Produz pouco, mas algum de muita qualidade. Inclusive há pelo menos um chocolateiro italiano que faz um cacau lá, que é o Claudio Corallo, que é conhecido no mundo inteiro porque de facto o chocolate dele é fantástico, é muito bom, e ele fez um trabalho, ele é agrónomo de base, não é? Então fez um trabalho de pesquisa muito apurado, de busca das sementes originais, das plantas originais do cacau, para poder recuperar essa qualidade, porque o que aconteceu lá é o que acontece também na maior parte do mundo nestas coisas, começou-se a perceber que a introdução de híbridos permitia maiores quantidades e, portanto, mais lucro. Mas com isso a qualidade também diminui. E portanto ele fez um trabalho ao contrário, não é? De ir pesquisar e de vender a qualidade. Cara, os chocolates são caros, mas são muito bons. Esse teu trabalho é importantíssimo, porque tudo que diz respeito a chocolate, né, é uma coisa importante. Eu acho que, e ainda mais no tempo que a gente vive, onde esse tipo de argumentação é sempre utilizada para inviabilizar estruturas produtivas ou servir a interesses concorrentes e tudo isso, né? E como, pelo que eu pude entender, sempre de uma maneira meio duvidosa, né? Porque o que você está dizendo, me corrige, é que toda essa argumentação em torno do cacau escravo
no fundo era duvidosa, né? Não é claro que esse cacau era realmente produzido por mão de obra escrava, né? É um jogo de espelhos. É um jogo de espelhos, até porque aquilo que nós hoje consideraríamos trabalho escravo não tem a ver com o que há um século atrás poderia ser considerado trabalho escravo, não é? Vai apanhar um momento em que a discussão é muito acirrada, em que os argumentos são muito extremados, e portanto e depois há uma coisa aqui que é importante também, que é a maior parte da historiografia feita sobre este tema é em inglês, não é em português. Há alguns historiadores portugueses que têm trabalhado o tema, como a lembrar, por exemplo, do professor Miguel Bandeira Jerónimo, que é um dos que mais tem trabalhado o tema, entre outros, num entorno mais largo, mas que tem trabalhado o tema. Mas é um movimento relativamente recente, ou seja, a defesa portuguesa, vamos dizer assim, ficou com os roceiros e com as coisas que foram publicadas por alguns administradores coloniais no século XIX, e depois, durante muito tempo, o tema foi repegado, já à luz dos argumentos atuais, já à luz do que é hoje o mundo que nós conhecemos, mas quase sempre por ingleses. Quase sempre. E, portanto, é uma visão espartilhada, não é? É uma visão tendenciosa. E por isso é mais desafiante, porque é ir repescar fontes que às vezes não foram trabalhadas, muitas vezes não foram trabalhadas, e esse trabalho de catar nos arquivos as fontes originais é muito interessante, é muito estimulante. Sem dúvida. Eu parabenizo você pelo teu trabalho, desejo todo sucesso. Eu sei que você está aqui no Brasil também fazendo pesquisas com relação ao seu trabalho. Espero que sejam bem-sucedidos e que brevemente tenhamos a sua tese de doutorado pronta para a gente esclarecer mais esse aspecto da história do chocolate, das questões, que é uma história fascinante. Tá bom? Muito obrigada, professor. Agradeço muito a você.